Amém, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo que nós temos em Marcos, lendo o Evangelho de Marcos, lendo o Evangelho do Senhor Jesus com as lentes de Marcos. Então hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo maravilhoso do livro de Marcos. E eu queria que você hoje prestasse bem atenção, porque nós vamos falar exatamente sobre esse endemoniado de Gadara. Não da perspectiva dos grupos, mas da empatia do crente para com o seu próximo, dentro de um conceito de comunidade, de igreja. Então hoje nós vamos estar na pele ali do Senhor Jesus, com aquele endemoniado de Gadara, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 15. Amém? O versículo de número 15, Marcos vai dizer que então eles voltaram e viram o então endemoniado, o homem que ora estava endemoniado, sentado, vestido e em pleno juízo. E todos se admiraram. Diga glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Planta, Deus, essa semente no nosso coração, e que ela venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Marcos 5. Se você chegou aqui até o capítulo 5, você lembra que o capítulo 4, eles estavam atravessando uma grande tempestade, queridos. E foi depois daquela grande tempestade que Jesus vai encostar o barco que eles então navegavam. Eles vão ancorar esse barco ali na cidade de Gadara, depois de uma grande tempestade. Eles encostam o barco ali na cidade de Gadara. E uma das primeiras coisas, queridos, que acontece ali, o primeiro acontecimento ali na cidade de Gadara, nós poderíamos falar muitas coisas sobre essa cidade, mas isso não vai ser interessante para nós. Mas uma das primeiras coisas que acontece, a Bíblia diz que um homem que saía do sepulcro, ele veio ao encontro do Senhor Jesus. Um homem que vivia no sepulcro, acorrentado, e que tinha o seu corpo marcado pelo sofrimento de dores, um sofrimento de perseguição, angústia, desprezo, e que fez do cemitério, que fez de uma catatumba, de um sepulcro ali, a sua habitação, a sua casa, a sua morada. E quando Jesus pisa o solo daquela cidade, aquele homem sai do sepulcro e se lança aos pés do Senhor Jesus. E ele clama, e ele reconhece o Senhor, e ele clama a autoridade de Jesus. Aquele homem, a Bíblia diz que ele possuía muitos demônios.
porque ele mesmo o declara. Jesus vai repreender aquele demônio. E quando Jesus repreende aquele demônio, Jesus observa que ele é um demônio resistente. Como é que nós sabemos, pastor, que ele é um demônio resistente? É porque no versículo 8, queridos, a Bíblia diz que ora o Senhor já havia repreendido aquele demônio. Ele já havia repreendido o demônio, mas o demônio continuava suplicando para que o Senhor não o expulsasse. Então, queridos, Jesus vai confrontar aquele demônio. A Bíblia está escrito que Jesus diz: como é o teu nome? Exatamente como é o teu nome. Se você fizer uma leitura simples, você também vai ler assim: como é o teu nome? Mas a tradução mais fiel para isso aí é a seguinte: quem é você que questiona a autoridade do Deus Altíssimo? Quem é você? A Bíblia, ela traduz para a gente: quem é o teu nome? Aqui popularmente nós poderíamos dizer: quem é tu na fila do pão, demônio? Pois era isso que Jesus estava falando para ele. Quem é você que questiona os desígnios do Deus Altíssimo? E o demônio, queridos, ele é atrevido, ele é audacioso, ele não respeita a autoridade. Ele é muito audacioso. Ele vai responder para tentar intimidar o Senhor de uma maneira mais forte, dizendo: nós somos muitos, tu és só um, mas nós somos uma multidão, somos uma legião. E quando ele diz que o nome dele é Legião, ele tenta passar a ideia para o Senhor que, sendo uma legião, Jesus vai ter muito trabalho. Quando ele diz que é uma multidão, ele tenta desencorajar o Senhor. Existe um ditado que diz que quando a pessoa está muito suado, o camarada diz: rapaz, esse camarada está mais suado do que expulsador de demônio. Porque expulsar demônio dá um trabalho danado, e principalmente quando são muitos. Então aquele demônio, ele vai tentar intimidar o Senhor, dizendo: somos muitos, somos uma legião. Acontece que o demônio, ao encarar o Senhor Jesus, ele encarava como um homem iluminado, alguém que tinha um determinado poder, alguém que poderia fazer uma meia boca, mas Jesus vai repreender ele duramente e vai mostrar para ele que quem estava falando com ele não era apenas um iluminado, não era um anjo, não era alguém que tinha uma força extraordinária, não. Quem estava falando com ele era o Todo-Poderoso, querido. E Jesus vai repreender ele duramente. Sai, demônio. Não quero saber se tu é 1, 2, 10 mil. Para mim, número não existe. Nessa matemática aí não funciona. Sai, demônio. E os demônios pediram para ele: permita então que nós entremos nessa manada de porco. Marcos vai ser sarcástico, irônico, quando chama porco de manada. Permita que nós entremos nessa manada de porcos. E Jesus permitiu, e os porcos, a Bíblia diz que eles se precipitaram. Alguém vai dizer: Jesus obedeceu, aceitou, atendeu o pedido do demônio? Não, Jesus proclamou o Evangelho de tal maneira que quando aqueles homens descobriram que houve uma precipitação de mais ou menos 2.000 porcos, aquela cidade se abalou e disse: quem é esse homem
que consegue matar e precipitar 2.000 porcos assim imediatamente. E muita gente foram ver quem era o Senhor Jesus. O nome ali se espalhou rapidamente, queridos. Satanás, ele não consegue intimidar o Senhor, sendo até mesmo uma legião de demônios. E Jesus vai deixar isso claro, queridos, porque lembrem-se que no capítulo 4, já no finalzinho do capítulo 4, Jesus vai repreender uma tempestade. E ele vai ensinar aqueles discípulos. No final do livro do evangelista Marcos, ele vai deixar uma pérola para nós. Ele disse: olha, esses sinais, eles seguirão aos que creem. Isso está lá no 16. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Se serpentes e víboras tocarem vocês, elas não farão mal algum. Mas esse evangelho será pregado em todo o mundo. Aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Então Marcos vai ser bem incisivo. E foi isso que Jesus mostrou ali para os discípulos, como funciona quando você trata diretamente com espíritos imundos. Como é que funciona a coisa? Tem pessoas que, crentes aí há 10, 15 anos, eles ainda não tiveram uma experiência dessa. E nem queira, amado, porque ela não é muito fácil. Não é muito simples, amados, lidar com esse tipo de coisa. E a gente ouve muitos pregadores dizendo: Jesus conversou com o demônio. Como é teu nome? Onde que tu mora? Não funciona, não existiu isso, queridos. Jesus, ele não vai conversar com o demônio. A conversa com o demônio é: cala-te e sai dele. É isso. É uma conversa rápida: cala-te e sai dele. Não importa se é 1, 2, é uma legião, é uma multidão. Cala-te e sai dele. E a Bíblia diz que aquele homem, que ora estava endemoniado, ele sai do sepulcro, talvez todo arrebentado, queridos, todo sangrento, todo com marcas de ferida, rejeitado pela sociedade, talvez a própria família o tenha rejeitado, ou até mesmo ficado alegre, porque ele não estava mais lá perturbando. Talvez a família tinha dado graças a Deus que aquele camarada nem morava mais lá, porque estava perturbando a situação. Pastor, isso acontece até hoje, queridos. Não acontecia não, acontece até hoje. Você não precisa caminhar muito para você andar nas ruas aí e você encontrar pessoas que estão igual zumbi. Ele não dorme mais. Os olhos já estão igual olhos de zumbi. O corpo já está completamente desfalecido. O camarada está andando, mas ali é só o corpo mesmo. Ele não tem mais noção, perdeu a razão, perdeu família, perdeu tudo. Mas ele caminha ainda nas ruas igual um zumbi, queridos. Foi mais ou menos um camarada desse que o Senhor encontrou. Foi um homem tipo esse que o Senhor encontrou. Foi um homem desse tipo que o demônio ainda se usou para afrontar o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia daquele homem. O Senhor teve misericórdia daquela vida e tirou ele de um sepulcro, queridos. Tirou ele de um sepulcro. Muita gente aí, eu repito, eles estão com o pé na cova. A única coisa que está faltando é jogar o barro em cima para sepultar, porque ele já está morto praticamente. E ele não quer mudança. Ele vende tudo que tem na casa dele. Ele faz de tudo para poder conseguir
um pouco de prazer, entre aspas, até ele morrer, queridos. E com isso ele vai levando a vida. Com isso ele vai empurrando a vida como ela dá para ser empurrada. E a gente pode sim testemunhar, todos vocês que moram na comunidade são capazes de ver pessoas desse tipo todos os dias saindo do sepulcro. Isso não é uma prerrogativa nem um privilégio de 2000 anos atrás. Isso acontece hoje, em 2022, aqui na nossa comunidade está cheio, queridos, pessoas desse tipo. Então esse homem, ele tem um encontro com o Senhor e a vida dele é mudada. Jesus expulsa ali uma legião de demônios que incomodavam aquele homem, que minavam a vida daquele homem. Mas aquele homem tomou uma atitude, queridos. A primeira coisa, quando Jesus tirou os pés do barco, naquela cidade, ele correu, prostrou-se e adorou o Senhor. Satanás, ele não tem essas prerrogativas de zerar a mente do homem, a ponto do homem não conhecer o seu Criador, queridos. Aprenda isso. Satanás não tem essa autoridade de zerar a mente do homem, a ponto do homem não conhecer o seu Criador. Aquele homem, dentro dele ainda existia uma fagulha de luz, de consciência, capaz de reconhecer o seu Criador. Ele quis uma mudança, ele quis. Ele se lança ali aos pés do Senhor e clama por uma mudança, queridos. E Jesus vai fazer uma mudança tremenda na vida daquele homem. É possível, pastor? Claro que é possível. Eu particularmente conheço muitas pessoas que já viveram nesse submundo aí. E saíram, e hoje são grandes homens de Deus. Saíram dessa situação, queridos. Porque eles lutaram. Problemas sempre vão existir. Eu sempre digo, vão existir sempre os problemas. Quem não tem problema são aquelas pessoas que já morreram, queridos. Se você for ao cemitério e encontrar pessoas ali que já morreram, e se você pudesse, tivesse a possibilidade de conversar com aquelas pessoas, todos eles iam dizer que foram injustiçados, que morreram antes do tempo. Todos eles. Mas hoje eles não têm mais nenhum tipo de problema. Nós temos problemas, porque nós vivemos ainda. E os problemas vão nos acompanhar por resto da vida. Jesus teve problema. Jesus não foi uma vida de mar de rosa, foi mar de tempestade. Vocês viram nos últimos versículos do capítulo 4. Tempestade. Jesus enfrentava esse tipo de coisa, tempestade. Jesus não enfrentava coisa pouca não, queridos. Só era barra pesada. Era tempestade, era demônio querendo partir para cima dele, eram os irmãos expulsando ele de casa, era isso que, eram os fariseus na cola dele. Não tinha mar de rosa, não tinha ar-condicionado nem conforto. Era perseguição direta e só via bomba, não via nada fácil. Ah, pastor, eu pensei que era só eu que tinha problema. Não, não é só tu. Tu é mais um que está na fila dos que tem problema. Todos nós temos problemas. Uns têm mais, outros têm menos. Mas todos nós temos nossos problemas, nossas lutas, nossas guerras, nossos desafios. Ah, pastor, mas eu vejo a vida do fulano, é tão bonita lá no Facebook, aquilo é só no Facebook. Na vida real mesmo, o couro está comendo, queridos. Ali é só no Facebook, não existe aquela vida maravilhosa. Não, pastor, mas esse cara aqui, olha aqui, essa mulher, esse camarada lindo, pastor, cheio de dinheiro, 130 processos correndo nas costas dele. A justiça está ali na cola. Não tem vida fácil, queridos. Não existe isso.
Nós jogamos essa vida fácil quando nós deixamos o jardim de lado. O Senhor construiu um jardim para nós cuidar desse jardim, mas nós não quisemos, nós não aceitamos cuidar do jardim. Nós rejeitamos o jardim do Senhor e por isso nós caímos na peia, queridos. Não tem vida fácil. Por mais que você olhe aquele negócio bonito, maravilhoso, ali é só uma capa, é só uma máscara. Existe suor, existe muita dor, sofrimento por trás daquilo ali. Porque nós somos humanos, queridos, somos carne. E tem um camarada que diz que carne não se converte, eu concordo com ele. Enquanto nós vivermos aqui, é muita luta. É o espírito lutando contra a carne todos os dias. Não tem moleza, não tem vida fácil. Ah, pastor, eu achava que tinha. O meu sonho, quando eu terminar de estudar, era acordar 10 da manhã e dormir tarde. Não tem isso, querido. Quando você terminar, você vai continuar estudando e nunca você vai parar de estudar. É acordar cedo. É vestir uma camisa. De preferência que essa camisa não tenha nem manga, para você não dizer que vai arregaçar a manga. Ela já está arregaçada. E é trabalho, queridos. Como diz o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, meu nome é trabalho. É trabalho, queridos, é luta. Ninguém vai enricar fácil. Loteria, pastor, não tem futuro. Não vai enricar, porque está dito na palavra do Senhor: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Ou tu trabalha, ou você vai ficar choramingando pelos cantos, dizendo que Deus não é bom. A Bíblia diz que o trabalho é dom de Deus, queridos. Dom de Deus. Quando nós entendemos essa mensagem, essa palavra, a gente vai descobrir maravilhas para a nossa vida. E não adianta ficar chorando, contando os seus problemas para todo mundo. Tem camarada que ele abre ali o Facebook dele, ele conta a vida dele para todo mundo. A mulher vai lá e conta a vida dela, não vai resolver o problema. 80% daquelas pessoas não está nem aí para ti. E 20% está rindo da tua cara, dizendo bem feito. Então pega esses teus problemas e guarda contigo e faz dele os teus melhores amigos. Transforma esses problemas em bênção, queridos. E vai à luta. Não esmorece, não. A Bíblia diz que quando aqueles homens voltaram, encontraram o endemoniado ali aos pés do Senhor, tomado banho, roupa lavada, limpinha, e em perfeito juízo, queridos. Diga glória a Deus. Vê se o endemoniado estava reclamando da vida dele. Ah, mestre, me jogaram pedra, me jogaram lá no sepulcro, eu fui acusado. Nada disso. O endemoniado ali, ele tomou uma decisão, querido. Ele foi liberto dos demônios e tomou uma decisão. Tem muita gente que ele é liberto dos demônios e ele sente uma melhora, e ele, ao invés de se arrumar, de se organizar, de pegar o embalo, não, ele desanda. Ele esquece do sofrimento. Se deu uma melhorada, aí ele quer avacalhar de novo o processo. E o resgate dele de novo, queridos, é muito dolorido. Então, amados, se livrou dos demônios, cai nas graças do Senhor, abraça esse Jesus maravilhoso, porque viver com Ele é luta, e viver sem Ele é pior ainda. É pior ainda, queridos. O endemoniado estava lá sentado, e a Bíblia diz que o povo voltou para olhar. E quando o povo voltou, a Bíblia diz que eles se admiraram muito daquele endemoniado ali.
Eu já começo a imaginar uma cena dessa. Pegue o camarada mais perigoso do bairro aqui, e de repente há uma notícia: olha, o fulano de tal se converteu. O cara que era maluco, ele está normal e está do lado ali de um grande pregador. E vai uma galera olhar, dizer, o povo é curioso, queridos. O povo é curioso. O povo quer saber, o povo é curioso. E vai ter uma multidão de gente olhar. E olharam ali o camarada, uns ainda estavam assim meio assustados, com medo. Disse, rapaz, não vou nem chegar perto, porque talvez isso seja uma miragem, esse cara não se converteu. Talvez um mágico. Mas eles olhavam de longe, rapaz, é ele mesmo. É ele mesmo. E a conversa correu rápido ali naquele local. É o fulano, é o fulano. Tu viu, via ele, estava sentado do lado do homem lá. Jesus pode operar esse milagre, queridos? Com certeza, amados. Com certeza. Basta o quê, pastor? Que nós abramos o nosso coração. E o Senhor vai penetrar nesse coração duro, nesse coração que antes era endemoniado, e agora o Senhor vai fazer morada ali dentro. Porque Deus escolheu os nossos corpos, queridos, para fazer morada. Não foi Satanás que teve essa prerrogativa, não. Satanás, ele entra de enxerido. Ele entra de atrevido. Mas a vaga, ela tem dono, queridos. Somos propriedade do Senhor Jesus. Jesus vai e entra naquele homem, faz morada nele e torna ele uma nova criatura. Uma nova criatura. E aquele homem, ele, depois que ele recebe ali todo um tratamento, e é todo um tratamento, amados. A cura, o milagre fez Jesus. Mas os discípulos ali cuidaram daquele homem. Deram roupa para ele nova. Disse, rapaz, veste uma roupa nova aí. Pintiu o teu cabelo aí. Bota aí um sapato, uma sandália, um tênis. Te ajeita, te organiza, que hoje tu vai estar lá do lado do homem. E ele vai estar anunciando, pregando, e tu vai estar do lado dele. O tratamento já é por nossa conta, queridos. Nós vamos cuidar desse povo. E é lá na minha célula. Ah, pastor, lá em casa é um inferno, lá é uma bagunça, é lá nesse inferno que Deus quer transformar num pedaço de céu, querido. É lá nesse inferno que Deus quer transformar num pedaço do céu. Você vai observar que as panelas não vão voar mais. Panela voa, pastor? Voa. Mas não vai voar mais. A vassoura vai ficar no mesmo cantinho. A casa vai ter um aspecto melhor. Vai passar a ser bem frequentada. Os irmãos vão trazer mais alegria naquele lar. Você vai se policiar melhor. Quando você vê uma pessoa dizer, pastor, lá em casa não dá certo o grupo, tem algum problema, querido? Tem problema. Pastor, lá em casa não dá certo, olha, eu acho que não vai dar certo. Tem problema. Aquele endemoniado, queridos, ele deu frutos. A Bíblia diz que Jesus, vendo o povo clamar para que ele vá embora dali, fosse embora, o povo ficou invocado, porque viram que a economia caiu bastante. 2.000 porcos foram precipitados, e os comerciantes disseram, esse camarada não dá certo aqui, ele vai ter que ir embora. Não, mas e o maluco se recuperou, disse, o maluco vai junto também. Mas aqui ele não fica, o prejuízo foi muito grande, foram 2.000 porcos que foram embora. Tem camarada, tem pessoas que quando a vida dele está começando a melhorar, Deus dá uma arrumada nele. Aí pinta uma proposta para ele trabalhar à noite, ele diz, eu vou dobrar minha grana. Ele não fica contente com a vida que o Senhor já estabeleceu para ele, mas ele quer mais. E o patrão dele pressiona, tu vem ou não vem? Ele diz, eu vou. E aí ele não vai mais para a igreja, ele deixa o grupo.
E aí, quando passa um tempo, você observa que ele já não está mais nos caminhos do Senhor. E aí, com o tempo, ele já está longe dos caminhos do Senhor, querido. Depois ele começa a sofrer, ele começa a chorar, porque ele tem sede de Deus. E ele sente essa necessidade de estar presente ali com os irmãos, mas ele já se sente envergonhado. Ele já anda pela terceira rua, nem passa próximo, cabisbaixo, e muitas vezes devendo, arrebentado. A vida dele descontrolou. A vida daquele povo estava desse jeito. Os caras viram que o prejuízo dos porcos foi grande e que o benefício de ter chegado ali uma palavra de salvação naquele local era insuficiente para pagar o prejuízo dos porcos. Então eles clamaram para que Jesus fosse embora. Rapaz, vai embora que aqui não dá certo para ti não, o prejuízo aí já foi grande, vai que não dá certo. Então Jesus se retirou daquele local, queridos. E quando Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus, ele coloca os pés no barco, lá pelo 19, o homem que então era endemoniado veio na cola dele e segurou na orla dele, disse, eu vou também. Ele disse, não, você vai ficar. Não, eu vou, você vai ficar. Você vai ficar e você vai anunciar o meu nome nesse local. Você vai voltar para sua casa e você vai começar lá na sua casa. Você vai começar lá com a sua família. E você vai dizer para eles as coisas que o Senhor fez e a misericórdia que Ele teve da sua vida. Diga glória a Deus, querido. É simples, queridos. Nós é que tendemos a complicar a situação. Você diz para o irmão, amado, eu quero que você comece um grupo familiar na sua casa. Aí ele começa a dizer, pastor, mas eu não tenho nem o 2º grau. Mas eu não estou te chamando para te ter 2º grau, estou te chamando para te começar um grupo. Mas eu nunca estudei teologia, pastor, mas eu não estou te chamando para estudar teologia, eu estou te chamando para te começar um grupo familiar. O senhor tem algum material pronto, pastor? Não tem material, rapaz. Que material que aquele ex-endemoniado levou? Nada, querido. Nem escrita tinha na época lá, o livro tinha na época já pronto. Não tinha nada, o que tinha era só o testemunho. Não tem material, pastor? Não tem, querido. Camarada de pastor, se eu tivesse uma caixa, se eu tivesse uma caixinha, eu já fazia um barulho grande aí, pastor, anunciando o evangelho. Não ia fazer nada, querido, ia perturbar o povo. Ia perturbar o povo e ia dar problema. O endemoniado não tinha caixa de som. O ex-endemoniado não tinha caixa de som. Não tinha microfone. Eu nem sei se ele sabia ler, queridos. Não tinha livro, não tinha nada. Mas tinha a vontade dele. E o testemunho dele. Eu conheço uma senhora, que ela deve estar beirando aí os seus 80 anos. Um dia um seminarista foi lá à igreja e falou muito sobre o Êxodo, deu um estudo maravilhoso sobre Êxodo. E ele perguntou dela, irmã, a senhora sabe disso e aquilo? Ela disse, eu não sei não, mas eu só sei que o sangue de Jesus tem poder. E ele perguntou de novo mais algumas coisas para ela, disse, eu não sei não, mas o nome de Jesus é poderoso. E aquele camarada parou de encher a paciência da senhora. Não precisa, queridos, livros, não precisa microfone, caixa de som, nenhuma estrutura. Precisa você querer, dizer, eu quero anunciar para esse camarada que está morando no sepulcro. Eu quero dar uma oportunidade para ele. Eu quero levar essa palavra para ele.
Ainda que você não seja letrado, que você não tenha uma boa eloquência, que você não seja um grande conhecedor da Bíblia, mas a imagem de Cristo, queridos, na sua vida, ela é suficiente para transformar vidas. Se as pessoas olharem para vocês e virem em vocês a imagem de Cristo, isso é suficiente. Não precisa mais de nada, querido. Não precisa mais de absolutamente nada. Aquele homem, a Bíblia diz que ele anunciou a palavra de Deus a 10 cidades. 10 cidades. Ele estava preocupado em converter alguém? Não sei. E eu creio profundamente que ele não estava nem um pouco preocupado se o camarada ia se converter, porque a obra não é dele. A obra é do Senhor, queridos. Quem faz esse milagre da conversão é o Espírito Santo. Nós temos o que? Que anunciar a palavra. Converter o coração dessa geração já é com o Espírito Santo. Nosso papel é levar a palavra e levar com qualidade, bem feito. Se vai levar, leve bem feita a palavra. E o Espírito Santo vai fazer essa grande obra de conversão na vida desse povo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos. Foi por isso que Marcos, ele resolveu incluir essa passagem maravilhosa do seu ponto de vista, para que nós pudéssemos entender. Poderíamos falar muito sobre essa criação de porcos em Israel, já que Israel nem porco come, mas isso é para uma outra experiência, um outro momento. Por enquanto nós vamos nos ater aqui a essa palavra, a essa mensagem que o Senhor nos transmite nessa noite, que nós sejamos homens de fé, que nós não coloquemos obstáculos, mas que nós possamos dar um passo e resgatar a vida desse irmão que está aí, sofrendo, choroso e que quer ser transformado. Que quer, porque aí tem um outro problema, ele precisa querer, queridos. Ele precisa querer ser transformado. Porque quando a pessoa não quer, é muito difícil. Ele precisa dar o primeiro passo, ele precisa querer. E você precisa orar muito para que ele possa ser transformado. Que Deus possa abençoar a tua vida, que o Senhor ilumine o seu rosto sobre vocês e lhe dê sabedoria, paz, entendimento, para que nós possamos transpor os obstáculos que a vida nos impõe todos os dias. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Coloque a mão no seu coração.